Boa noite, meu nome é Ângela Wolff, eu sou psicóloga, estou aqui no PS Studio dentro do projeto Outubro Rosa. Então, o nosso tema hoje é falar sobre as relações que implicam as relações abusivas. Eu não trabalho diretamente com relações abusivas, mas eu trabalho como psicóloga. Então, nós temos muitos tipos de relações abusivas. Eu vou trazer um pouco essa visão, mais do que são relacionamentos abusivos. Boa noite, meu nome é Déia Pinheiro, eu sou advogada, sou professora, sou empreendedora, sou gestora da Faculdade Farmat, Minas Gerais, aqui no Polo Rio Grande do Sul. Trabalho e incentivo as mulheres ao empreendedorismo, né? Principalmente também com bolsas para os cursos, enfim. E sou mediadora também arbitral e conciliadora. E eu estou aqui hoje para conversar com as meninas, né, sobre as questões que envolvem os relacionamentos abusivos e quando isso é identificado, quando isso não é, e todas as situações que nós, mulheres, né, passamos dentro de relacionamentos tóxicos que às vezes são identificados ou não. E é um prazer estar aqui no projeto Outubro Rosa, dentro do PS Studio. Obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Tanise, eu sou psicóloga, sou consteladora familiar, mãe, avó, e tô nesse universo feminino há muito tempo, né? Em 99, eu trouxe um projeto que havia em São Paulo, que é MADA, que é grupos terapêuticos de mulheres que amo demais. Hoje eu faço parte de um projeto que se chama Justiceiras, que dão apoio para mulheres vítimas de violência doméstica. Olá, boa noite. Meu nome é Sandra Marques. Eu sou mediadora de conflitos da Delegacia da Mulher, né? Sou mãe, apesar do meu filho ter virado um anjo. E ele sempre dizia que nós tínhamos que auxiliar as pessoas. E uma das coisas que me fez me reconectar comigo e com o próximo após a partida tão precoce dele foi justamente me dedicar ainda mais, né, à questão da mediação de conflitos em caso de violência doméstica, porque isso afeta todo o corpo familiar, né? E aí, para me qualificar, eu fiz um pós em mediação e atualmente eu faço mestrado, né, em mediação e resolução de conflitos, e hoje estou aqui com essas 3 mulheres maravilhosas que vamos estar abordando esse tema que é tão caro para todos. Nós vamos trazer esclarecimentos, dirimir dúvidas, para que todas as mulheres que tiverem oportunidade de nos ouvirem se sintam acolhidas, que possam, né, participar conosco, também fazendo perguntas, e nós vamos estar aqui à disposição. Eu tenho certeza que todas nós teremos muito a esclarecer as mulheres que sofrem de violência doméstica. Uma coisa fundamental, né, quando nós falamos em relacionamentos abusivos, a maioria das mulheres, né, desconhece o trabalho que nós temos na Delegacia de Mediação e Resolução de Conflitos. Eu tenho uma advogada aqui ao meu lado, então ela sabe muito bem que esses relacionamentos têm um conjunto muito grande de situações até chegar num relacionamento abusivo. E a mulher, infelizmente, os primeiros sinais ela não conhece. Quando ele proíbe ela de usar determinado tipo de roupa, quando ele diz assim, mulher minha não usa batom vermelho, quando tem a festa da família e ele vai cerceando ela, eu não quero que tu vá nessa festa porque eu não gosto do teu primo, do teu tio, A, B ou C, e ele vai tirando ela daquela sua rede de proteção. E quando surge a primeira violência, ela está totalmente sozinha. E aí, por vergonha, porque ela já não convivia mais com os familiares, muitas vezes ela chega na delegacia sozinha, totalmente frágil, sem saber como vou fazer a partir desse momento, né? E tem algumas situações, né, na maioria, principalmente tem filhos, eu costumo dizer, relacionamentos acabam. Relação com pai e filho não existe divórcio, não existe separação. Sim. E na mediação de conflitos, o que a gente busca não é restabelecer o relacionamento afetivo, mas sim o relacionamento interpessoal necessário para a condução, né, da educação dos filhos, para que possam, de maneira célere, conseguir diminuir. Mas aquilo tem que ter um tempo. Não pode ser na hora da mágoa. Porque na hora da mágoa, um quer se vingar do outro, ninguém quer conversar. E o que é mediação? É conversa e é diálogo.
né? Então, nos casos que nós mediamos, a primeira coisa, e eu fui estudar psicanálise também para aprender a ouvir muito mais, entender muito mais essas mulheres, porque muitas vezes elas chegavam para que nós resolvêssemos uma questão de relacionamento, mas elas me traziam fatos que antecediam, até mesmo lá da adolescência, problemas que elas tinham com seus familiares, né? E isso traz um reflexo até mesmo para o relacionamento. A pessoa às vezes não se dá conta que o que ela viveu no passado, ela está trazendo para aquele relacionamento e gera um conflito, né? E conviver, as psicólogas poderão falar muito melhor do que eu, a relação de duas pessoas é muito complicada por natureza, né? Imagina, às vezes, um relacionamento afetivo que tem um conjunto de situações, né? A questão econômica, a gente sabe que pesa bastante nas dificuldades, né, de um relacionamento. Às vezes um filho que não foi programado. É um vértice muito grande que nesse momento não é possível falar, porque senão só eu vou falar aqui no podcast, não é esse o objetivo. Então deixa eu te perguntar, assim, talvez fosse interessante a gente conceituar o que, afinal de contas, é um relacionamento abusivo. Por que ele é abusivo? Quais são as características que tem para que a gente possa chamar ele de abusivo, né? Ângela, desculpa te interromper. Eu acho assim, antes de a gente conceitualizar o que é um relacionamento abusivo, seria muito interessante a gente ir mais para trás, né? Vamos ver se tu concorda comigo, porque aonde que a gente aprende a se relacionar? É lá na nossa infância, né? E esse modo que a gente se relaciona na nossa vida adulta tem muita ligação com como a gente aprendeu a se relacionar lá atrás, com nossos primeiros afetos, né? Uhum. Então, eu acho importante a gente dar uma retomada nisso aí, né? Dar uma pincelada para a gente conseguir entender essa linha de raciocínio, né? Como é que a gente chega num relacionamento abusivo ou tóxico? O tóxico eu diferencio do abusivo, porque o tóxico é aquele que a pessoa não tem conhecimento da toxicidade. O abusivo, a pessoa tem conhecimento. Ela faz, digamos assim, ela sabe que está ultrapassando os certos limites com a outra pessoa, mas mesmo assim ela continua. O tóxico, muitas vezes a pessoa nem sabe que está nessa relação, né? Então eu acho muito importante, assim, como tu, minha colega, assim, a gente pautar brevemente sobre aonde começa, né, essas questões. Acho que é importante, sim, o ponto que tu trazes, Tanise, porque se a gente for pensar em relacionamentos abusivos, o ponto, talvez, não quero parecer assim muito técnica, mas o que faz com que um relacionamento seja abusivo, que ele seja tóxico, que ele seja um relacionamento ruim? Disfuncional, né? digamos assim. Disfuncional. Então, o ponto central e que eu observo muito e que a própria literatura traz é que é a subjugação. Esse aprendizado de subjugação, com certeza, tem relação com as nossas relações parentais, aquelas relações iniciais, né? Mas não é só com a forma como nós nos relacionamos com os nossos pais, os nossos cuidadores primários se relacionam, mas é também a forma como eu vejo a relação dos meus pais. O aprendizado que se tem da resolução de conflitos ou da forma como eu devo me posicionar quando eu quero fazer valer os meus direitos. Né? Então, a subjugação e se ver obrigado a ser subjugado é uma característica central desses relacionamentos que são abusivos, né? Só fazendo um recorte de que quando a gente fala de relacionamento abusivo, eles não são sempre conjugais, né? Não está restrito à conjugalidade. Os relacionamentos abusivos, eles estão presentes nas relações fraternas, nas relações de trabalho, e nas relações de amizade mesmo. Por que é importante, fazendo um gancho com o que tu traz? Porque esse núcleo de aprendizagem, essa estrutura de aprendizagem vai mostrar muitas vezes que essa mulher que é vítima de abuso de um parceiro, ou faço outro recorte aqui para não ser tão heteronormativa, de uma parceira, é relacionado está ligado com a forma como eu aprendi a me colocar. Isso é muito importante, por isso que eu trouxe esse gancho, assim, né? Eu entendo muito, concordo muito com o que a Ângela colocou, porque e com o que a Tanise também falou, de separar o que é tóxico e o que é abusivo. Pode também estar num ambiente tóxico, né? E isso ser frágil para a mulher, né? E a mulher se fragilizar ali.
Claro que se a gente entrar nesse tema, a gente É muito vai... vasto. É muito vasto, mas é importante que elas escutem também, que elas saibam que elas podem ter amigos tóxicos, amigas tóxicas, o local de trabalho ser tóxico, né? E que isso influencia diretamente também no âmbito familiar. Mas pegando muito essa questão assim, né, do parceiro ou parceira, o que eu vejo, né, dentro do escritório? A gente sabe que a gente vem de um machismo muito enraizado. É isso. Então, o que acontece? Às vezes, que foi o fato que tu abordaste, né? A mulher, ela não se dá conta porque ela é acostumada, ela foi acostumada a ver o pai e a mãe se relacionar dessa forma. E aí eu faço um gancho do que a Sandra falou, do cerceamento. Não usa saia curta, não usa salto. Com aquela amiga ali, ela não é legal pra ti, sabe? Não. Pra que trabalhar, entendeu? Pra que isso? Pra que estudar? Temos filhos pequenos, eu ganho bem, aí já vai pro financeiro. Então vai cercando a mulher de uma forma que quando ela identifica que não é tóxico, né? Mas que é abusivo e a violência não é só física, ela é psicológica também. E essa violência psicológica é uma coisa que traumatiza, né? Eu não saberia colocar isso numa balança, mas eu entendo que a violência psicológica ela é uma coisa assim pro resto da vida, né? Aquilo que tá por dentro, né? A nossa cabeça não tanto sadia, como é difícil se levantar. E aí, de repente, ela vem naquelas questões que a Sandra colocou muito bem, né? Para onde eu vou, o que eu faço, como eu me sustento, como eu tiro os meus filhos disso, né? E a Sandra ali pode, né, colocar isso. Chegou lá na delegacia da mulher, eu faço o quê? Né? Eu tenho abrigo, como é que eu saio, né, do meu agressor rapidamente? Porque quando elas chegam no meu escritório, elas já identificaram. Né? Elas já identificaram, já tem ali a protetiva. Como nós estamos em 4 mulheres aqui, maravilhosas, cada uma na sua área, né? Eu digo assim, eu sou muito defensora da mulher, né? Eu tenho 2 filhas mulheres, tenho netas mulher, né? 2 netas mulheres. Então, eu sempre estive norteada por grandes mulheres, né? Então, eu digo assim... O que me levou a estudar muito esse universo, né, feminino foi justamente porque nós nascemos mulher, a gente já tem um peso muito grande, né? Pela cultura patriarcal, né? E até hoje em dia é imperado esse machismo. Então, por isso que fica muito difícil para nós mulheres. Agora a gente está com grandes avanços, né? Venho aí a Lei Maria da Penha, né? Para nos auxiliar. Né? Isso. Mas a gente ainda está muito longe do que seria o ideal, né? É que tudo começa também lá na criação. Né? Eu, como sendo mais velha, digo assim, ó, o menino, né? Sempre foi criada aquela história, menino não chora. Aí que começa. E esse é o grande problema, porque o menino chora, ele tem sentimentos. E se nós formos ver até hoje, e as psicólogas poderiam me confirmar, né? Tipo assim, ó, quantos homens na proporção dos seus pacientes são homens e mulheres? Qual é o número maior? Porque a mulher muitas vezes consegue identificar, não, eu preciso de um auxílio. Porque eu costumo dizer, não é vergonha a gente pedir ajuda, porque é necessário. Só que tá tão enraizado na sociedade, nas próprias pessoas, e os homens têm essa dificuldade de buscar ajuda. E aí, além de serem criados, que homem não chora, né? E eu costumo dizer em palestra, tipo, as meninas mal crescem, então com 4, 5 anos botam um banquinho na frente da pia, para ela aprender a lavar louça. Os meninos, o pai leva pro futebol e a menina fica com a mãe, ajudando a fazer as coisas em casa. E tudo começa ali. E a dificuldade, que nem a gente tava conversando, assim, ó, depois de... Tu perpetua aqueles relacionamentos conforme tu vai crescendo. E eu faço também trabalho de mediação escolar e as crianças replicam o que eles veem. Sim. A violência nas escolas, né? A gente tem sido muito chamados em função dessa violência crescendo nas escolas. Eu não estou dizendo aquela violência tão aguda, né? Com o emprego de arma branca ou arma de fogo, mas as brigas, os desentendimentos, porque eles veem no dia a dia
a forma com que o pai trata a mãe, e aquilo para eles é o normal. Aquilo ali é o normal. E aí, quando eu falo isso, e não é dizer que sejam só pessoas, as crianças das comunidades. Nós temos de todas, a violência doméstica, seja ela física ou psicológica, ela tem em todas as camadas da sociedade. Qual é a diferença? Que muitas vezes a mulher da comunidade, da periferia, por falta de conhecimento e poder aquisitivo, ela só vai registrar na delegacia esperando que ali consiga resolver. Que aí eu entro para tentar falar para ela dos direitos que ela tem, né? Porque na mediação é importante até comentar que nós ali, não adianta fazer uma coisa de cima para baixo. A mediação, eu tenho muitos casos mediados, quem homologa é o juiz, né, depois do procedimento finalizado, mas aquelas coisas que poderiam gerar mais problemas. Um exemplo, né, bem, toda vez, não existe pensão alimentícia definida, não existe definição de guarda e nem de visitação. Eles vão, eu costumo dizer, eles caem de paraquedas no dia e horário que eles querem, interrompendo a rotina da criança e da mãe, que já se vira nos 30 para levar para a escola, fazer as atividades, aquele monte de coisa. Quando surge uma situação física ou psicológica, ela vem e registra, a primeira etapa, são 3 momentos, né? Então a gente primeiro conversa com a vítima, com o suspeito, porque a vítima é que detém o poder. Ela é que vai dizer se ela quer ou não aquele caso mediado. Por quê? Porque existe uma condição, né? Ele vai o procedimento para o judiciário sem o indiciamento dele, e ele vai ter que cumprir as regras. Aí tem todo um monitoramento, não é aquela coisa jogada. Sim. Nós monitoramos. Então o que acontece? Ela diz, olha, ele me ofende toda vez que vem buscar o nosso filho, eu quero que ele tenha dia e horário. Então a gente define várias coisas, eu converso com ele, e aí ele aceitando, a gente faz a cor e ajuste. E a gente tem um terceiro encontro, né? Por quê? Porque para funcionar, os dois têm que se posicionar. Porque quando vem aquela coisa impositiva, muitas vezes, porque também convém a gente deixar claro, gurias, e já vou passar adiante, os crimes que nós podemos trabalhar são os crimes de baixo poder ofensivo, não pode ser lesão corporal e nem grave ameaça, né? Mas então é uma injúria, uma difamação, uma calúnia, porque aquilo ali ofende, aquilo ali traz mágoa. E se tu não resolver enquanto está naquele pequeno conflito, ele vai evoluir para um caso grave. Então, a mediação em caso de violência doméstica, o nosso objetivo é o não agravamento deste conflito que está existindo. Porque eles sozinhos, eles não conseguem conversar. E eles não conseguem resolver. Então, quando a gente traz, né, assim, tem N situações que eles agradeceram, principalmente, foi a melhor coisa que eu fiz, a gente conseguiu conversar. Porque ali é feito um acordo. Porque muitas vezes no judiciário o juiz determina uma pena, vamos assim dizer, sim, e ninguém participa. E talvez aquela pessoa não cumpra. Quando tu vem para a mediação, os dois são ouvidos. E a sociedade como um todo, e a Tanise e a Ângela podem dizer melhor do que as pessoas querem ser ouvidas. Que é isso que não está acontecendo. Então a mediação, no primeiro passo, o sucesso dos casos de mediação é isso, é o ouvir e eles decidirem a forma, né? Não é aquela imposição, vai ser tal dia, tal horário. Porque essa forma que tu está dizendo, né, passa-se por um processo de psicoeducação. Que eu acho que isso é algo efetivo, né? Que quando tu toma conhecimento do que está acontecendo contigo, com o outro, e quando tem uma mediação, as coisas, os conflitos são melhores resolvidos, né? É que as pessoas, muitas vezes, né, a Déia vai poder explicar melhor, assim, ajuizar uma ação, ela tem um tempo. Sim. E enquanto não tiver audiência e uma determinação judicial, às vezes é um tempo longo. E o conflito vai ali borbulhando. E a tendência dele, quanto mais demorar a ser resolvido, mais ele aumenta. Então, na mediação, tem situações que a gente resolve em uma semana. Se for ajuizar uma ação, quanto tempo levaria uma pensão alimentícia, por exemplo? Uma definição. E, tipo assim, como ela se sustenta nesse período enquanto tramita um processo na vara de família? Como é que ela fica? E quando tu senta e conversa, eles já conseguem definir. Não, então eu já consigo fazer isso. A gente já teve N casos, mas alguns assim, ó. O próprio pai já dizer, não, eu não tenho problema, eu vou sair do imóvel, tu fica. E aí as pessoas começam a ver porque elas conseguem participar. E até às vezes é quase um divã, né? Como eu digo, sim, assim, ó. Eles se abrem em situações que fogem até do fato que nós fomos ali resolver. Porque aí entra aquela situação de os casos não resolvidos, né? Aquelas situações. Mas por que tu acha que eu resolvi fazer psicanálise? Para poder entender um pouquinho mais. Mas olha, né? O advogado de família, a gente fala assim, nossa, a gente é psicólogo.
De verdade, a gente é. Porque eles te ligam toda hora. Toda hora. Seja o cliente homem A demanda ou é a muito cliente grande, mulher. né? Toda hora. É sábado, domingo, olha, agora fez isso, agora saiu, agora botou uma mulher dentro de casa, agora não sei o que, papapá, agora tá todo mundo. E uma coisa muito interessante, assim, a mulher sempre é a louca. Sabe? Não, ela é louca. Então ela botou uma protetiva, ela é louca. Isso vem da cultura Sabe? machista, Ela né? é louca, Sim. louca. Nas escolas, só para fazer um parênteses aqui, ó, é exatamente isso que a Sandra falou, é replicar, né? Sabe? O aluno agrediu lá o professor, bateu no professor, e isso é normal, é o dia a dia dentro da escola. Isso não é de vez em quando. E daí depois... Isso é o normal. O profissional tá indo pro trabalho apanhar. Aí chama a mãe e chama o pai, né? Ou o responsável, a mesma postura da criança. Chega a defender e tirar a autoridade do professor. Começa por aí. É porque como é que é o aprendizado é feito por modelo, modelagem, né? Exatamente. Quer dizer, então assim, ó, quem é essas pessoas que vão pra rua depois se acreditar, se debitar e se relacionar, que aí vem o nosso tema. Com relação ali a parte, né, jurídica. Assim, nessa questão, eu fico muito contente porque eu vejo um crescimento muito grande dentro do judiciário. O juiz de família, ele já é um juiz diferenciado. Sim. Muito diferenciado. Ele já é um juiz que ele tem todo um olhar mais humanizado, um olhar né? diferente, uma formação diferente do que um juiz dentro da área civil de um juiz criminal. Sabe? Entre outras, né? Áreas do direito que são muito vastas, direito do trabalho. E ele é muito conciliador também, tanto que a primeira coisa que ele pergunta, existe alguma possibilidade aqui de conciliar? Mas é lógico, isso que a Sandra colocou é verdadeiro. Quando a gente entra com um processo, né, para ter ali um primeiro despacho do juiz seria os alimentos provisórios, né? Não os definitivos, mas os provisórios. Mas a gente busca o SEJUSC, sabe? O Centro de Mediação, para que as coisas sejam mais rápidas. Só que o processo de família, ele não é um número, entende? Ele é diferente. Protocolei, tem o número do processo, tramitando na vara tal. Não. Tem todo um conjunto de coisas. Porque o homem saiu de casa, não saiu de casa, teve protetiva, não teve protetiva. Outra coisa... ele já está pagando alimentos, ele deixou dinheiro, as contas que tem que pagar de quando ele morava lá, ficou tudo para a mulher. Às vezes o nome da mulher tá totalmente sujo, porque ele usou o nome da mulher, entendeu? Tu fica em casa, deixa que eu cuido dos negócios, vai cerceando, né? E a mulher ali também não sabe se recolocar no mercado de trabalho. Uma grande defesa minha, que é a questão do empreendedorismo, exatamente feminino, sim. por causa disso, né? A mulher, ela, por causa desse machismo enraizado também, ela às vezes não se sente capaz, sabe, dela, sabe, ser a chefe de família dela, né, ter a sua posição. Eu participei de uma campanha deputada federal, eu vi mulher não vota em mulher. Infelizmente. Mulher não vota em mulher, ela não enxerga que quando uma mulher chega lá, ela tá abrindo caminho para outras mulheres, entende? Chegarem lá também. É possível, né? Precisa da ótica feminina, precisa do olhar feminino para as coisas. O país precisa disso. Nós precisamos disso. Então, no meu caso, vai para vocês que são psicólogas, né? O cliente chegou para mim, vai lá para o SEJUSC, para mediação, né? Se apresenta, olha, eu sou mediadora, eu quero mediar e tal. Aí entra aquela questão que a mulher tem que se virar nos 30, da escola, disso, daquilo. Não existe lei que obrigue o homem a visitar a criança. Não existe. Existe para pagar alimentos. Mas não existe lei a regulamentar visitas. Um fim de semana para ti, outro para mim, meio das férias para um, meio do processo para o outro, anos pares, anos ímpares, no ano novo e Natal. Mas não existe. Se o cara quiser sumir, ele some. Sim, e isso ponto, justamente. E ponto. Só vai ter problema se ele não pagar os alimentos. Aí é o tipo de prisão civil que a gente tem. Mas aí Né? nós teríamos que observar até que ponto é positivo o convívio com esse pai. Sim, também tem tudo isso. Por isso que eu não concordo, Sônia, que a regra geral seja a guarda compartilhada.
Porque no início tu tem mágoa, tu tem... Porque o sabe, afeto... os filhos também estão sendo moldados. Muitos esperam os filhos ficarem na maioridade, tá? Pra se separar, entendeu? E aí depois ficam, né, botando os filhos contra a própria mãe. E aí o pai saiu de casa, ele não tem todo aquele compromisso que a mulher tem, a tripla, quádrupla e quíntupla jornada, né? Ele consegue, assim, seria bem fácil, já está, na verdade, inserido no mercado de trabalho, e os homens, isso eu admiro muito neles, eles são muito parceiros, que as mulheres deveriam ser, Sim. né? Fazendo só um exemplo aqui, furou meu pneu. Eu tenho que ir lá, tenho que pagar o pneu, e tenho que fazer geometria, tenho que fazer balanceamento. Se é um homem, cara, vem aqui em casa, tem pneu aqui, eu te consigo aqui, a gente já resolve. Os homens são assim. A mulher não é, sabe? É um homem mais unido, né? Eles Mas são justamente pela essa nossa cultura, né? Exatamente. Que tem que ser quebrado. Ah, cara, tu saiu de casa? Não, eu te consigo um lugar pra te ficar, eu te consigo não sei o quê. A mulher não. E a mulher tá com os filhos, sabe? Essa questão de é? o pai, né, ter direito à visitação, e muitas vezes vão em questão... eles vão obrigados, né? O afeto não deveria ser uma obrigação. Para mim, as visitas têm que ser livres, não tem que ter. Entende? Quer dizer, assim, ó, porque a visita é mais um direito da criança de ver o pai e conviver, né, com a família paterna. É um direito da criança também. Aí não se fala na criança. É sério mesmo. Nesse caso, a criança é o centro, né? É o centro disso tudo. Então, o que o juiz de família procura fazer, o mediador ela procura fazer? Mudar o mínimo possível a rotina dessa criança. Entende? Que ela procure ficar na mesma escola, que ela procure se manter na mesma casa que ela sempre teve, que ela procure ficar com os amiguinhos, né? Porque já é traumatizante para ela. Mas, Déia, vamos pensar o seguinte, já que o tema, né? Déia, né, Sandra e Ângela, que nosso tema é essas relações abusivas, né? O que vocês pensam, assim, ó? Como é que começa isso, né? Como é que uma pessoa entra num relacionamento, numa relação abusiva? Por que será que permanece nessa relação, né? O que faz essa pessoa continuar com uma relação que tá fazendo mal? O que vocês acham? Eu vou te dizer uma coisa que aconteceu comigo. Sim. Tá? Minha filha tá aqui, bastidores, eu sou mãe solo. Existia uma outra pessoa na minha vida, completamente diferente, uma pessoa extremamente carinhosa, parceira. Nossa, é a pessoa ideal para mim conviver. No momento que eu tive uma filha, e pela maneira que eu fui criada, do casamento é para sempre, né? Uhum. Parceria de vida, planos de vida, tipo, de mim ela não separa mais. Mudou tudo. Entendeu? E eu me sentia culpada porque eu achava que se eu me separasse, eu estaria tirando o pai da minha filha. E que se o meu amor por ela é incondicional, eu tinha que suportar tudo. Sim. Certo? E foram as minhas colegas de trabalho, orientadoras, né? Supervisoras, que hoje sou supervisoras, amigas psicólogas, que foram me dizendo, não, ela sofre mais. E a minha filha pedia essa separação. Entende? Bom, resultado. A separação aconteceu, foi traumática. Ela foi abandonada efetivamente. Ele simplesmente sumiu. Nem na cirurgia, nem nos 15 anos dela ela foi, nem na cirurgia dela. E ela tá aí. E hoje ela fala bem, ela trata bem isso. Não, eu me E aí o que aconteceu? Eu criei a minha filha para ser autônoma. Uhum. Eu disse para ela, aquilo que tu tem aqui dentro, carro pode bater, dar PT, né? PT, a casa pode pegar fogo, mas o teu saber ninguém te tira. E eu acho que é por isso que eu estudei tanto, sabe? Não só pela curiosidade própria do advogado, né? Mas não deu ruim aqui, eu tô pra lá, sabe? Mas E sempre foi nos duas e nunca faltou nada pra ela. Sim. Nunca faltou.
Então, eu sinto que isso pra mim foi meu maior sucesso. Só que pra mim identificar que eu tava num relacionamento abusivo, não teve a questão financeira. Porque eu trabalhava, entendeu? Mas eu trabalhava menos, sabe? E não era uma pessoa que tinha posses, entendeu? Então eram os dois juntos fazendo as coisas, né? Mas para mim identificar aquilo ali foi muito difícil. Porque eu tinha a minha rotina, aí chegava em casa, né? Aquela coisa, daí já era de noite, entendeu? Já tinha que pegar a minha filha na escolinha, aí banho, era isso, era aquilo outro, e quando vê, no outro dia começava tudo de novo, sabe? Então, começava a ter as ofensas, aquelas ofensas iam aumentando, até o dia que eu me vi num canto chorando, sabe? Assim, completamente acuada, entendeu? E eu parei e pensei, eu preciso de ajuda, o que está acontecendo comigo, sabe? E as pessoas ao meu entorno que foram me ajudando a identificar que eu estava naquela situação, eu não sabia que eu estava. Mas aí é que tá a ideia. Eu volto a convidar a gente a conceitualizar o que é um relacionamento abusivo. Mas por quê? Porque eu acho também que eu sou muito apegada e me pego assim, avaliando muito a maneira como as pessoas falam sobre a sua experiência interna. A palavra abusivo, para mim, eu já faço uma crítica a ela, porque a palavra abuso, a gente usa assim, tá abusando de tal coisa. Sexualmente, né? Não. Eu digo assim, às vezes a gente tá conversando com alguém, eu tenho uma amiga, a gente diz, fulano tá abusando, né? Fulano tá me pedindo favor demais. Tá me pedindo favor demais. Então, essa palavra abuso, eu acho que ela já tem um problema, porque dá a entender que existe uma medida, e passando daquela medida, ou estando abaixo daquela medida, se torna abusivo. O que eu vejo, e o que eu acho que é o eixo patológico, assim, o eixo adoecedor, é esse entendimento de que existe uma medida que é tolerável, e outra medida que já passou da conta. Né? Aí é que mas identificar, né? Mas então, esse ponto, o que é abuso e o que não é abuso? Entendo que o que a gente pode falar sobre abuso é subjugação, um ponto central. Mas de que maneira, por que a gente não identifica? Porque é naturalizado. Isso. E sendo naturalizado, faz parte do desenvolvimento daquela pessoa, que as relações que ela tem sejam abusivas, mas ela aprendeu com alguém, com o sistema familiar dela. Eu sou terapeuta cognitivista e comportamental e sistêmica. Quando nós trabalhamos com a psicologia sistêmica, nós usamos uma ferramenta que se chama genograma. Sim. O genograma, ele é uma foto da história de vida daquela pessoa, mas mais 3 gerações para cima. Então, o que o genograma mostra para a gente? Quando a gente consegue captar com aquela mulher a história de vida dela e a história familiar. Que esse aprendizado não começa com a mãe, muitas vezes, ou com o pai, ou com a relação do pai e da mãe, que é difícil. Mas já vem com outra mulher ou com outro homem que tem esses códigos de comunicação. De que, olha, se eu não te bati, eu não tô abusando. Mas se eu te insulto, menosprezo, desqualifico, porque a gente está falando, desqualifico também é um tipo de subjugação, violência psicológica, verbal, e agora a gente percebe também que patrimonial. Sexual, por quê? Patrimonial, Sim. Psicológica, que é mas a pior, aquilo né? que a gente vê e pode até não ter condições de se movimentar nisso, mas por que conceituar esse termo é importante? Eu acho que isso ajuda bastante para quem estiver ouvindo, que não espere uma agressão física acontecer e depois a mediação não lida com agressão de alto... Baixo poder ofensivo. Baixo poder ofensivo. Que a agressão física muitas vezes é resultado daquela relação ter se tornado uma relação altamente violenta. Mas a mulher, nosso tema aqui é mulher, né? Direcionado para a mulher. Sim. As relações são abusivas porque envolve mais de uma pessoa, ou um parceiro ou uma parceira. Essa mulher que, em geral, está envolvida num relacionamento
abusivo, ela não é vítima, na maioria das vezes, só daquele parceiro ou daquela parceira. Novamente, eu insisto para que a gente não fique só com o relacionamento hétero, porque essa mulher, é curioso, e eu coloquei aqui, né, importante e revelador, que alguns casos, por exemplo, tu pode ver que, ainda que o relacionamento seja entre duas mulheres, tem uma que se subjuga. Sim. Porque o aprendizado dela foi de ser subjugada. E tu vai olhar um pouquinho mais pro genograma dela, tu vai ver que na história familiar dela tem outras formas de subjugação. E tu vai olhar também na história profissional, essa mulher não necessariamente é uma mulher que precisa de pensão alimentícia, que ela tem uma dependência financeira. Quando é que a gente percebe uma pessoa que é vítima de uma aprendizagem que subjuga? Quando tu vê que em outros setores da vida dela, ela também é abusada. Não, e antes, eu tenho uma teoria... Ela não consegue se posicionar de uma maneira a defender a si mesma. Então, são ferramentas que ela não desenvolveu ao longo da vida e ela não tem ninguém que ensine porque a gente, dentro do núcleo familiar. A gente sempre achava, né, que a violência doméstica era sempre só contra a mulher, e eu sempre dizia, e não é, ela é uma relação de poder, porque já tem situações, eu já atendi situações que são casais do mesmo sexo, então se fosse só aquela questão de gênero, que as pessoas sempre acham que a violência é uma questão de gênero, não teria com casais do mesmo sexo. E é bem o que a Ângela estava falando, existe essa questão assim, a pessoa permite, e tu pautou muito bem, porque muitas vezes tem situações que a mulher não é dependente economicamente. Sim. Até ela, às vezes, tem um poder aquisitivo até maior, mas aí é uma questão bem psicológica pra gente saber por que ela se permitiu, porque muitas, né, como eu digo, as mulheres da comunidade, que muitas vezes permanecem em função, se ela ficar sozinha, o poder aquisitivo dela não permite cuidar dos filhos, então ela às vezes submete a determinadas coisas por causa disso. Tá, mas e a mulher que tem um poder aquisitivo, que pode seguir sozinha, por que ela se permite ficar num relacionamento? Não é que ela se permite, eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que ela não identifica porque isso está naturalizado. Exatamente. Então, até que ela... Será que, assim, quando é que a mulher busca o sistema, o apoio jurídico? Quando isso se apresenta, por exemplo, numa violência física, por exemplo. O que eu quero dizer é que essa mulher, ela não tem ferramentas emocionais e cognitivas para se posicionar. Porque muitas vezes ela até identifica que aquilo tá muito sério, que é muito ruim, chora no chuveiro sozinha, fala com o terapeuta ou fala com amigos, mas ela não tem ferramentas para sair daquilo. Ela não tem instrumentação para sair daquilo. Mas antes de sair daquilo, é identificar que não tem uma medida. Agora é abuso ou agora é... tóxico, né? A medida é o quão desconfortável tu te sente dentro de qualquer relação, mas especialmente a relação com um parceiro. Não, e é tão interessante que teve uma situação, a pessoa teve problema, trocou de parceiro e teve o mesmo problema. Então deixa eu falar uma coisa, Sandra. Olha assim, só. Porque ela buscou o novo relacionamento, tinha as mesmas características no interior. Sandra, assim, deixa eu te falar uma coisa. Por que eu bato tanto com mulheres, né? Porque a cada 2 horas aqui no Brasil está morrendo uma mulher por feminicídio. Então, por isso que eu bato tanto, né? Porque nós somos mais vulneráveis. Mas assim, por que acontece isso, né? A fulana vai no consultório, quer sair daquela relação, daí sai da relação com o João, quando se vê, tá na relação com fulano, o Zé, que tem o mesmo comportamento, tá? Como a colega aqui tá falando sobre o genograma, né? Quando eu estudei a sistêmica, e fiz esse curso de consteladora familiar há muito tempo atrás, o que nós aprendemos? Que a gente herda, né, uma herança transgeracional que a gente fala, que a gente não herda somente dos nossos familiares, dos nossos traços físicos, mas sim os amores e as dores dessa nossa família. Né? E muitas vezes isso está enraizado de uma forma tão inconsciente que a gente traz isso, né, na nossa maneira de se relacionar. Por isso que é muito importante o quê? Uma psicoeducação, a informação, a educação, o conhecimento, né, de entender de onde vem isso.
Da onde vem essa minha forma de que eu me relaciono? Por que eu me coloco nessa situação? Né? E quando tem o casal, né, que está numa relação abusiva, sempre diz, o homem é o culpado. Não, a mulher também. É a parceria ali que tá com problema, que tá disfuncional, né? E assim, e é um processo muito longo para essa mulher, né? Sair dessa relação, conseguir sair dessa relação. Eu mesma, por que eu fui trabalhar com mulheres? E porque eu fui vítima de violência. E não tava numa classe desfavorecida, né? A gente custa mais a denunciar e a dar voz a isso, porque a gente tem muito medo, a gente tem vergonha, essas questões todas, né? Mas, então é isso, assim, a gente tem que pensar essa transgeracionalidade que a gente traz, né? Quanto a gente pensando nas nossas mães, nas nossas avós, quantos abusos, né, foram perpetuados e a gente ainda dá continuidade sem saber disso, por falta de informação, por falta de conhecimento. O que a Ângela colocou é muito interessante, porque é como se fosse um passo, né? Aí deu um passo, aí não deu nada, né? Vamos, né, falar bom português. Aí mais um passo e vai. E a mulher, ela vai, né? Tanto num relacionamento com um homem ou com outra mulher, abordando aqui num aspecto geral. Eu fiquei magoada com aquelas palavras, eu me senti mal com aquelas palavras, eu estou sofrendo, né, com a maneira que as coisas estão aqui, tem muita briga, tem muito isso, tem muito aquilo. Quando vem o tapa, é que ela se dá conta. Muitas vezes. Mas a agressão começou muito antes. Porque foi assim, foi caminhando. Eu comecei ofendendo, eu comecei mostrando que ela não era capaz, eu comecei a acabar com a autoestima dela, entende? Ela foi indo assim, sabe? E por que essa mulher continua? Sabe? Aí é que tá, aí é o que entra o que vocês estavam, né, colocando. Mas existem também, vamos tirar o financeiro, né? Eu digo que volto a ressaltar esse ponto da aprendizagem, né? Qual é a aprendizagem que essa pessoa tem? Se a gente pensar que eu quero tomar cuidado em usar o termo abusivo, relacionamento abusivo, para não colocar exatamente no lugar que a gente quer desmobilizar isso, né? Alertar as mulheres aqui. Eu não acho que ela deva pensar que qualquer tipo de ação dela vai ser um abuso, mas ela precisa ser orientada, ajudada a compreender quando aquilo é uma violência contra ela, seja em que nível for. Seja no nível profissional, pessoal, conjugal e até nas relações fraternas, porque quem não tem irmão ou quem talvez não tenha outras pessoas dentro de casa, talvez não saiba que a gente também tem que ter um jogo de poder com os irmãos, por exemplo, né? Mas o que eu vejo que falta muito nas mulheres que eventualmente buscam psicoterapia, porque elas começam a perceber que elas se sentem muito mal na relação, né? Ela não identifica que aqueles padrões de comunicação e comportamento da relação dos dois é uma violência, né? Mas ela não identifica por quê? As gerações que fizeram parte da vida dela e dele, aqui pontuando bem para o homem, entendem que aquilo é normal dentro de uma relação de casal. E sendo normal, não pode ser abusivo ele te xingar na frente das pessoas, né? Por quê? Enfim, por várias questões que envolvem esses tipos de abuso. Acho que pontuar que existem comportamentos que são intoleráveis, inaceitáveis, é bastante importante. Assim. Porque se eu fico no campo do termo abuso, eu tenho a impressão que a gente deixa essa mulher achando que uma coisa é aceitável e a outra é abuso. Né? E daí abuso pode ser que eu me mexa para fazer alguma coisa. Partindo desse pressuposto de que às vezes o homem tá fazendo isso e ele não sabe que tá, né?
porque ele tá Mas acostumado... ele se tá aproveita acostumado a ver- e se Não, beneficia sim, disso, mas né? xingar, né? Aquela coisa, briga e tal, e aí Isso ele é acha que é a normal. mulher que tem que lavar a louça mesmo, e a mulher que tem que limpar e deixar tudo passado, e é tudo como ele quer. Tô dando exemplos aqui que são, né? Sim, corriqueiros e normais, corriqueiros né? aqui. E é importante a mulher deixar claro, né? Para ela, aquilo que faz bem a ela e aquilo que faz mal a ela. E não se calar. Mas aí né? tá, como é que E a gente aí, aprende os níveis de desconforto? O que eu vejo, né? E olhando pela minha própria história também. Eu não tenho nenhum tipo de relacionamento abusivo na minha vida. E não assisti os meus pais sendo abusivos um com o outro. Então, para mim detectar abuso é muito rápido. Sim. É muito fácil. Diferente de uma mulher que nasceu no lar, né? rapidinho. mas é isso que eu Sai ia, de uma- que eu ia uma situação. abordar, porque assim, ó, tirando o financeiro fora, tá? É. Por exemplo, tirando o financeiro fora, a questão central, ela é identificar. Ela conseguir identificar. O primeiro E aí, passo. Aí entra ali o título, ó, do que a gente tá aqui, ó. Todas as questões por trás dos. Relacionamento Porque abusivo. depois que ela identifica, às vezes ela identifica, poxa, mas eu gosto dele. Mas vocês não acham Entendeu? que a gente Então eu deveria vou me- conceituar Mas melhor muitas isso? mulheres têm o gostar, tá? De uma forma deturpada. Sim, Né? Sim, mas eu tô te falando ali, ó, lá com o advogado, tá? Vocês é diferente, vocês têm uma, né? Sim. Uma outra abordagem. Ela foi lá, eu preciso de ajuda. Né? Não, Mentira. às vezes não. Quando acontece com a. Às vezes tu não. identifica, Não, então. não, aí é que tá, né? No Quando- meu caso aqui, ó, como é que Não. vai ficar alimentos, como é que É. vai ficar não sei o quê, como é que vai ficar partilha, isso aquilo. Tá, mas é que eu não queria fazer isso agora porque eu gosto dele, entende? E eu acho que a gente vai voltar, mesmo ela tendo passado por isso aquilo, É que aqui sabe? nós temos 3 momentos com os profissionais diferentes. É, exatamente. O momento em que a mulher está identificando alguma coisa, que ela busca um auxílio terapêutico. O momento em que ela tomou uma decisão já de sair daquele relacionamento. Ela Que aí busca ela vem pra a cá. questão jurídica É. e outras situações que é quando a mulher buscou a ajuda terapêutica ou não fez. Eu costumo dizer que às vezes a mulher tem que ser inteligente em tudo, né? Se ela é dependente econômica, ela tem que fazer até um planejamento estratégico da separação. Com né? certeza. Porque esse é um tema senão com o ela qual não eu trabalho. consegue. Por quê? A dependência econômica, e quem sou eu para julgar, né? Mas a melhor coisa que tem, e eu dou referência, porque eu não tenho, a minha inspiração não vem de pessoas distantes. A minha musa inspiradora é a minha mãe, que já é falecida, que estudou até a 3ª série. Ela dizia, nós somos 3 filhas, e ela dizia: vocês vão ser o que vocês quiserem se vocês estudarem, porque vocês vão ter dupla dificuldade, vocês são mulher e vocês são negra. Ela formou 3 filhas na faculdade, em uma outra época. Olha que eu sou a mais nova das 3. E a minha mãe dizia, porque vocês vão trabalhar, vocês vão ter a profissão de vocês para vocês nunca dependerem de um homem. Gente, a minha mãe, semi-analfabeta, tinha uma visão de mundo que muitas mulheres, que hoje com muita graduação, com muito conhecimento acadêmico, porque conhecimento acadêmico não quer dizer conhecimento de vida. É verdade. Mas, sabe, só e- pontuando. Porque Isso não é, às vezes a gente não vê é ditados, né? E a gente vê esses ditados dos antigos. A gente reproduz. E muitas- aí, a gente vê a sabedoria que tem neles. E que a gente, na hora que a gente escuta, a gente não se dá conta, né, desses ditados. Né? Tipo tu sabe, ninguém te tira, diploma não se rasga na separação, não, tu é meio advogado, eu sou meio advogado, entende? Essas coisas assim. Então, é muito, muito bem isso que a Sandra falou. Porque Quando a gente elas fala- chegam ali com vocês, elas às vezes não sabem, ou Não às é- vezes elas estão identificando, Mas não é assim que chega. né? Não, mas... Sabe como é que chega? Eu tenho crise de ansiedade. Eu tenho pânico. Ah, sim, chega com algum Eu sintoma, tenho- tristeza, eu etc. tenho- Aham. Obesidade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ela, em geral, não chega com nada disso que a gente tá falando aqui. E não Entende? aparece Aqui, lá no teu vamos consultório, dizer- tipo, você tem muita briga lá em casa. Vamos dizer não assim, a aguento gente aqui é mais pro empoderada, que já sabe de muita coisa, que já leu isso, já leu aquilo, a gente já tem a faísca para saber. O meu ponto é que, quando a gente está falando de relacionamento abusivo e tem uma mulher escutando a gente aqui, ela não vai se identificar nesses termos. Abusivo.
mesmo que ela viva uma relação onde ela é sistematicamente subjugada. Essa palavra abusivo não ressoa, não faz sentido, por exemplo, para uma mulher de uma classe econômica mais favorecida. Para a mulher da classe econômica bem favorecida faz menos sentido ainda. Porque um relacionamento abusivo, não. Eu tenho ansiedade, eu tenho crise de pânico. Bom, vamos trabalhar com essas questões, então, né? Sim, que bom que tu veio. A viagem para Paris, para o exterior, depois que ele gritou, ou que ele saiu e comprou uma joia. Não, e aí é preferível aceitar os presentes de pedido de desculpa, e aquilo fica anos, né? Eu acho até que não é tanto nesse sentido, mas é de que qual é o comportamento que ele tem, eu vou falar ele, né? Sim. Assim, executar pra eu achar que tá demais. Não, mas né? eu acho que... Qual é Aí a ela chega ação? lá com vocês, identifica, daqui a pouco... Não, no tá, caso é ou nem diferente, no porque tratamento. no projeto, né, como se chama justiceiras, elas já vêm com essa demanda, né, Sim, ela já tá pronta. com- Ela já pronto. tem uma orientação, ela já identificou que algo não tá legal nessa É o que relação. acontece comigo, assim, ó, Né? quando E é chega pra interessante, mim. Tanise, como é que funciona o projeto Justiceira também, né? Já que tem mulheres nos assistindo, elas também gostariam de saber, sim. até porque às vezes estão necessitando, Esse né? projeto surgiu na época da pandemia, tá? Quem foi a idealizadora foi uma promotora de justiça, né? E hoje ela não é mais promotora de justiça, é Gabriela Mansur. Então começou esse projeto. É um projeto maravilhoso, né? Qualquer pessoa, qualquer mulher que tenha esse desconforto nos relacionamentos, né? Entra ali no site justiceiras.com.br e ela vai ali ter ali vai mostrar quais são os pontos, né? Para identificar que estão numa relação abusiva. Daí nós trabalhamos com 4 áreas: a área judicial, a assistente de família, psicológica e a primeira área, que é do acolhimento, né? Aquela escuta. E eu digo assim, ó, é um enxugar gelo, né? É um enxugar gelo. Mas cada mulher que tu atende e que tu dê um acolhimento, ela se sinta validada, porque muitas vezes ela tá nessa relação, ela tá tão perdida que ela já não sabe mais o que é certo, o que é errado. Né? Então a gente faz eu acho que o primeiro sucesso que nós temos é essa psicoeducação. É mostrar o que é uma relação disfuncional. O que está acontecendo ali? Então, muitas vezes elas optam ou por continuar ou por não continuar, mas assim, muito importante elas aprenderem a colocar limites, tanto para elas quanto para o outro. Isso é o primeiro passo, né? É um projeto muito lindo mesmo, né? E já ajudamos milhares de mulheres, né? E tu vê quando elas te procuram, né? Essa sensação de culpa que a mulher tem, né? Essa coisa assim que acompanha a mulher. Ou eu vou botar limite, não, aqui, comigo é até aqui, etc e tal. Mas às vezes ela se sente culpada. A culpa... Nós Sabe, nascemos por não mulher, fazer, já tem uma culpa. É muito sabe? triste, gurias, isso, por não né? fazer, por não dizer, a louça tá na pia, eu tô culpada, eu devia ter feito. Não sei o que, a culpa é minha. Pode ver, até na escola, a criança vai com uma roupa que tá suja, manchada. É a culpa da mãe. A mãe dessa criança. Sabe, cadê a mãe dessa criança? O pai nunca. Ninguém diz o pai. Não, é a mãe. Sempre a mãe. Nós Ela é estamos responsável mudando sempre devagarinho, por tudo, né? Mas tem um jogo relacional aí também, né? Só fazendo mais algumas observações aqui do ponto de vista de conceituar esse termo e como é que ele aparece, né? Mas e quando ela chega no consultório do psicólogo, do profissional de saúde, com essa demanda sobre estar se vendo dentro de um relacionamento abusivo? A pergunta óbvia que não cala é: mas por que você está dentro desse relacionamento abusivo? Se tu identificou, o que te mantém nele? Muito bem. Aí a gente caminha no processo com essa pessoa, aparecem 2 coisas bem importantes. Ela não quer se separar. A grande maioria das vezes, ela quer que ele mude. Ela quer que ele mude. Mas como nós faríamos isso, sendo que a ação é terapêutica, é dentro do consultório com ela? E é por isso que é importante entender que uma parte da psicoeducação é
trazer essa mulher para a consciência de que tem coisas que tu aprendeu a tolerar que são intoleráveis. Primeira coisa, ela não quer que esse homem se separar desse homem, ela quer que ele mude. Uma das coisas que a mulher aprende, e eu acho isso muito interessante e importante de falar, que a mulher tem um apego ao relacionamento romântico. Sim. Romântico. Esse romântico que é do apaixonamento, que é do relacionamento casinha. Aí, vamos deixar aqui claro, tá? Essa paixão, gente, dura de 6 a 3 anos, tá? Então vamos deixar bem claro, tá? Que é um estado alterado de consciência. Nós estamos burras, nós ficamos burras, idiota. Tem uma área do cérebro ali que é dopamina a milhão. Então, gente, cuidado com essa fase, tá? Então, o que eu queria só... já finalizo. Então, e quando ela chega consciente de que vive um relacionamento que tem coisas muito... violentas que acontecem com ela, mas ela quer mudar o sujeito. Ela gostaria, desejaria mudar aquela pessoa para continuar casada com esta pessoa. Muito bem. Aí a gente detecta um apego a esse relacionamento romântico, do romance mesmo, né? Mas também detecta uma pessoa que pode não ver vantagem para ela viver longe daquela pessoa, que não é por uma questão financeira, mas por esse apego da imagem do que é um relacionamento bom, é estar casada. E aí a gente vem com os valores sociais, que eu digo que eles confinam a mulher a determinadas questões que são, é interessante para a mulher ser casada com quem não faz bem para ela? Por quê? Vamos pensar juntas aqui, o que teria num relacionamento? Poxa, nós temos que lembrar também que existe para todo mundo, troca-troca, daqui a pouco ela está sofrendo uma violência muito séria. Ou uma agressão, por quê? Vira notícia o marido lá da Matsunaga que é picado e espalhado. Mas tem mulher morta em ribanceira aí o tempo inteiro. E isso já não aparece num jornal, já não vira notícia. Então, o que eu gostaria de colocar aqui é que a mulher tem aprendizagens de níveis de tolerância, de violência, e que se a gente aqui, que é instruída, que conhece, que lê, ainda assim passa por questões como essa, a mulher que não tem instrução nenhuma, ela não tem sequer acesso a essa informação do que é uma violência contra ela. Mas a mulher que é instruída também tem seus valores ali, que são os valores do patriarcado, né? Você tem que ser casada, você tem que ter um parceiro. É isso que eu ia falar agora, né? É quando a gente já falou, quando a mulher não identifica a questão dos filhos e tudo mais, mas assim, ó, a questão financeira, né? Porque ela dá uma resposta à sociedade. Eu já ouvi, não dentro do meu escritório, porque, como a Tanise falou, quando chega para mim, eu quero acabar com isso, entendeu? E aí vamos dividir aí o que a gente tem e como é que vai ser feito isso, e, né? Ela quer tocar ficha. Mas eu já tive colegas que disseram, ele troca de meu carro todo ano, eu tenho cartão de crédito, entendeu? E o contrário também acontece. A gente está abordando a questão da mulher, mas o contrário também acontece. Mas é muito perigoso para a mulher agora, se solteira. Essa questão que tu... Por causa das possibilidades de sofrer violência. Sim, mas essa questão que tu colocasse, Angela, também é assim, ó. A mulher tem que dar... além dela não querer assumir que está num relacionamento tóxico ou abusivo, ou enfim, o nome que se dê a isso, mas que não faz bem nenhum a ela, né? Sentir vergonha de assumir isso socialmente, mas como eu não, bem capaz, eu tô lá, né? Como tu bem disseste, eu tenho ansiedade, eu tenho pânico, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É também o fato de que para a sociedade, para ela ser bem aceita, ela está casada. Ela é uma mulher casada. Ela tem um par romântico. Entendeu? Sabe? Ela tem alguém que vai sair na foto, sabe? E o preço que ela paga o por preço, isso, né? Para estar acompanhada nas reuniões de família, nos feriados, nos finais de semana, que olha, final de semana. Que é para viajar, para viajar. No Instagram, duas tacinhas de vinho, porque ninguém posta nada no Instagram lá limpando. Assim, mas isso já era assim antes do Instagram. Entendeu? Não, Orkut. Não. Não tinha nada, já era assim. Mas eu tô querendo te dizer assim. Só reforçou. Na história que eu contei para vocês. Tudo é
perfeito. Exato, na história que eu contei pra vocês, não tinha Facebook. Exato. Entendeu? Na Tinha época que outras isso coisas ocorreu. que- Mas, tu Tinha entende? outros elementos Mas que aí as reforçavam pessoas isso. se encontravam Mas mais pessoalmente, porque a tecnologia, ela veio... Eu acho barato de muitas coisas, mas o WhatsApp, por exemplo, ele aproxima quem tá longe, mas afasta quem tá perto. Né? Hoje em dia, para tu receber uma ligação de feliz aniversário é difícil. Mas quer ver Né? como é Mas o que eu quero te nuclear? dizer é assim, ó, que tem um Natal, tá acompanhada na mesa, tu tá entendendo? Tá chegando com o marido, tá não sei o quê, ou Mas aí a o esposa. psicológico vai né? para a autoestima da mulher. Exato, Ela identificando, é isso. quando ela consegue identificar que aquele relacionamento, não vamos chamar, respeitando bem a Ângela, não que é abusivo, né? Quando ela identifica que aquilo não está lhe fazendo bem. A questão é que eu acho às vezes, Sandra, que ela não identifica que não tá fazendo bem, entende? Mas ela chega aí, né? Ela não chega tão Eu acho longe autoestima. assim, sabe? E falo eu, uma mulher divorciada e há muito tempo sozinha, e vou confessar, eu não consigo me imaginar hoje ter um relacionamento e morar junto, gente. Ai, gente, que Não ótimo. significa que eu não queira um relacionamento. Mas é ali que né? eu queria chegar. Mas eu não consigo mais imaginar porque eu sempre, Não. gente, eu tenho a minha Eu também rotina. sou do mesmo time. E eu não vou, como tu usaste muito bem, me subjugar naquele modelo papai e mamãe casinha, final de semana tem que ter o churrasco, ele vai pro futebol, vou pra isso, não sei o quê. Né? Eu não consigo me conceber mais num relacionamento padrão. Então, enquadrar nisso, né? Não, porque tipo assim... Mas qual padrão, né? Não, esse Qual é o padrão padrão? que a Esse aqui. sociedade, Que a sociedade impõe. e que a família. Mas aí a coisa vem de muito tempo. Porque vocês devem lembrar quando vocês eram jovens e Não, adolescentes. tem 51. Não, dois. mas quando vocês eram jovens, começou ali com 17, 18. Primeiro tu era cobrada pra namorar. Aí depois de um certo tempo, tu namorou, noivou e casou. Aí depois vem aquela segunda cobrança, quando é que tu vai ter filho? Aí já tá depois que tu coroa, hein? Tem filho, casado, já tá coroa. não, e aí depois que tu tem o primeiro filho, aquela cobrança da família, quando é que vem o segundo? Porque tu não vai deixar, eu vou ter um muito Joãozinho triste. sozinho, porque é muito triste ser sozinho. Eu fugi todas as regras, né? E tipo assim, o meu filho sempre quis ter um filho, eu só tive um. Bom, já contribuir conforme diz a regra. A gente tem que plantar uma árvore, eu já plantei uma floresta inteira, escrever um livro, eu estou escrevendo 2. E tive um filho, então eu já fiz a minha contribuição. Mas a gente tem que identificar essa coisa. E quando a gente fala de mulher, e por experiência diferente, né? Cada uma de nós tem uma diferença ali com o aspecto mulheres, porque a gente identifica mesmo aquelas que sofrem violência física, né? Deixando bem claro, eu não posso trabalhar com mediação em casos de violência que tenha lesão corporal. Portanto, não é aquela violência grave. Mas, tipo assim, ó, e elas retomam. Mas é que no teu caso, Sandra, já entrou dentro do sistema do judiciário, certo? E a mediação, ela é extrajudicial, certo? Sim, é que quando é o caso que ela fez juiz o homologa. registro. Sim. Ela fez o registro. Depois que o inquérito tramita, que se elas aceitam a mediação, é que vai para o judiciário homologar o acordo, para que ele tenha que validade. tanto vai por Isso, lá, pois quando, é, por aí- exemplo, eu como advogada posso entrar com processo e pedir a mediação. Mas aí a mediação judicial. A minha antecede. Porque a minha é na delegacia. É o início do conflito. Né? E tem muito agora Não, ali muita questão é psicológica. ali né? é o resultado do conflito, né? A delegacia. É o resultado. ali já- É o início, eu vou te já dizer, acabou. da parte que ela teve, que ela não teve o apoio que ela precisou do apoio institucional naquele caso. Não, eu digo da que ele Polícia se, Civil, né? ele se torna um dado jurídico. Ele vira um dado jurídico, né? Sim. Ali. Porque ele, uma vez que fez o registro, tu não pode mais deixar assim de qualquer jeito. Aí Não, já não, tem é que ter que uma aí tem- ação. que tem- Não, é que tem porque a vira uma, né? vira uma ação pública incondicionada. ação Ela não tem pública. como Exato. ela retirar a queixa. Então, Que aí elas a fazem. sociedade Elas até na figura tentam depois na figura do tirar sistema e jurídico mesmo não assume as respondem. rédeas aí, né? Mas é que eu diria que não é só assumir. Eu acho que é conduzir, no caso da mediação, vou dizer. Porque ela tá tão vulnerável, e aí, que nem eu iniciei falando, assim, ó, aquele cerceamento foi tão grande, ela ficou sem uma rede de apoio, aí ela busca na instituição, né, aquele apoio que ela não está tendo em outro lugar através de um registro, porque na violência psicológica, como a gente está falando de tantos tipos de violência, ela é muito difícil de identificar. Mas hoje existem laudos muito bons, né? Que Sim, tem não, como- mas eu não digo do profissional Ah, tá. identificar, eu digo da mulher Ah, identificar que ela está sendo vítima de uma violência E psicológica. essa é a pior, é bom deixar claro. Essa é É a a que pior deixa porque- irreversível. Porque Isso nunca mais tem cura, por isso que lá no início eu disse assim, ó, é difícil
difícil sobrepesar, né? E que Porque todo trauma é trauma, sim, né? eu tô aqui pra defender que tem, tá? A gente Tá. chama isso de Mas uma coisa Mas eu ela queria... vai querer. Eu queria... Uma coisa eu queria falar, assim, que todas abordaram aqui, né? Principalmente aí no projeto Justiceiras, eu acho que, né, ia ser bem legal. Essa coisa da mulher ter que dar satisfação para a sociedade, de que ela não tá sozinha, de que ela tá num relacionamento, de querer voltar, né, pro seu próprio agressor, enfim, todas essas coisas que a gente abordou. E essa coisa que a gente falou aqui, não, eu não me imagino mais num relacionamento, não, e eu também não. Quer dizer, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que é solitude. E a gente aprendeu a conviver com a nossa própria companhia. Sabe? Com os nossos pensamentos. E eu não vejo isso acontecer. Sabe? As pessoas... A mulher, sabe... Desculpa, eu não entendi bem. Tu diz assim, da solidão ser uma coisa boa? Ser uma coisa boa. A solitude, sabe? A solitude, não é a solidão. É a solitude. Tu conseguir viver com a tua própria companhia, com o teu próprio pensamento. Porque muitas vezes tu tá convivendo com pessoas por fuga. Entendeu? Tu vai pro bar na fuga. Tu vai no final de semana, tu ajeita o teu final de semana de um jeito que tu não tem tempo pra nada. Pra fuga, tu foge de ti mesmo. Pra não ficar sozinha contigo mesmo. Entende? E essa questão da solitude eu vejo muito pouco abordada, sabe? Né? E acho que vocês que são as excelências, né? A expertise de vocês, né? De trabalhar isso na mulher, que ela não vai ser menor nem pior porque ela tá sozinha para a sociedade. Mas aí tem outras coisas que são de condicionamento mesmo, né? Mas a gente é condicionada a sair da casa do pai, que é o que a Ângela tava falando. Aí tu tem que casar, porque tu já tá ficando coroa. Tem que casar. Olha, a idade fértil tá acabando. Tem que dar um filho. Olha, mas a criança vai viver sozinha. Tem que dar um irmão. Entende? Assim, ó. E aí depois vai pros netos. As histórias, né, das pessoas. Vamos pensar. Eu tenho 13, 14 anos. Eu moro lá com meu pai e com a minha mãe. Olhando lá para década de 60, década de 70 e 80, tu saía da casa dos teus pais para ir para casa com o marido. Então tu nunca tá sozinha. Aí quando os filhos cresceram, tu tá ainda com os filhos. Aí chega um momento em que o casal pode enfrentar o que a gente chama de ninho vazio. Mas, então vamos lá. A mulher que tá num casamento longevo, mas ocorre uma separação. Aqui eu quero defender um pouco o porquê que muitas mulheres acabam ficando num relacionamento, porque elas nunca viveram sozinhas. Mas é isso. Mas aí eu digo o seguinte, a solidão dói e acontece muito de confundir. A gente traz talvez essa questão da solitude, mas essa pessoa nunca viveu sozinha. Então, ela pode não precisar viver sozinha. Tem um relacionamento de amigos e vários tipos de amigos. Se tu não quer ter um relacionamento erótico, conjugal, amoroso, romântico, o que seja. Não viva sozinha. Porque isso é muito sério. Mas daqui a pouco a pessoa não se dá conta. Mas não é o isolamento que a gente está falando. Não, eu sei, mas eu digo que é difícil para a mulher identificar que essa é a necessidade de parceria, de companhia, de... Quer ver uma coisa? Que as pessoas, quando... só uma partezinha aqui, porque como eu tive Covid 2 vezes, depois eu esqueci. Somos duas. Então, tipo assim, ó, sabe... E eu falo demais. Que as pessoas muitas vezes ficam num relacionamento e tem um receio de se separar, mesmo achando que já não dá mais, porque os amigos são os mesmos do casal. Ao longo dos anos, os relacionamentos mais antigos... Quem fica com os amigos na separação? Quem fica com os amigos, né? Porque aí tu divide bens e os amigos... E aí os amigos ficam numa situação delicada, porque aí eles eram amigos do João, então vão ficar com o João. Aí os que vão ficar com... E isso também gera um conflito. Mas eu acho até bom que os amigos fiquem distantes, porque aí tu faz novas amizades. Não, mas é que a mulher, muitas vezes, ela pensa ter isso. Porque quando eu falo em conflito, e claro que eu trato... É a minha temática, inclusive, é o motivo que eu juntei as duas coisas, né? Lá da aprovação do meu trabalho para o mestrado, que é a questão psicológica, o aspecto psicológico nos casos de violência doméstica. Eu juntei as duas coisas, porque
Só que o conflito, ele existe em tudo e sempre vai existir na sociedade por muitas coisas. E a mulher, dentro, né, o seu conflito interno, quando ela pensa numa separação, ela põe à mesa tudo isso, não é só bens, porque às vezes ela tem a sua situação econômica resolvida e não é nem dizer que teve uma relação traumática. Eles chegaram, eu sou a defensora do diálogo, né? Porque o casamento não precisa acabar sempre com briga. Vamos conversar, não dá mais, nós podemos continuar amigos, etc. Tudo, né? Amigáveis, que a gente possa sentar e conversar. Que o grande problema na sociedade como um todo, e não é só nos relacionamentos afetivos, as pessoas não conversam, né? Então a gente se reúne para conversar sobre o nosso time que tá bom, se tá ruim, a gente se reúne para ir pro estádio, independente. Não vou nem falar dos times, tá, né? Uma sociedade muito focada no eu. Mas no casal, por exemplo, assim, aí um exemplo, né? Tu convida o teu parceiro. Então tá, vamos desopilar, quando tudo tá bem, né? Aí vamos numa pizzaria, vamos tomar uma champanhe, vamos tomar uma cerveja, vamos fazer alguma coisinha, né? Quando a coisa tá ruim, eles nem se falam dentro de casa. Tá, mas só um pouquinho, por que não chama? João, vem aqui. Ou o João chama a Maria. Vamos conversar. O que tá acontecendo? Quer dar o braço torcer pro outro. Não, mas aí para identificar. Porque às vezes tem situação que o conflito nasce única e exclusivamente pela falta de diálogo. Porque muitas vezes, e aí alguém já falou aqui que a gente também não pode deixar os homens de fora da discussão, e a mulher, e eu vou puxar para nós. Grupo de homens. Eu tenho um grupo de homens. Porque eles é que precisam. Não, porque a mulher, muitas vezes, nós somos birrenta, gurias. A gente não vai botar culpa só neles. A gente tá muito acostumada a jogar pedra, né? Jogar pedra. É tipo do assim, mesmo jeito que não, no mesmo vamos jeito tentar. Que tu falaste, que o homem vai cerceando a mulher, tirando os amigos, tirando de perto da família, tirando isso, tirando aquilo pra ficar só os dele. O contrário também é verdadeiro. Porque a gente precisa das muitas pessoas que estão nos ouvindo, eu como uma defensora. A gente pode fazer o novembro, né? O novembro azul também. Eu criei um Insta, né? Que se chama Pra Eles, justamente para dar voz a esses homens e também educá-los, né? Para essa nova mulher, para esse novo tempo que agora tá surgindo, né? E essa questão, voltando lá na questão da solitude, tá? Realmente eu concordo contigo, você sai, né? Da casa do pai, da mãe, lá para casar e tudo. Mas isso não é uma coisa moderna, entendeu? Nos anos 60, minha mãe veio para cá morar no pensionato, né? Tinha o pensionato de moças e de rapazes. Os dois da mesma cidade interior se encontraram aqui. Mas são casados aqui. O pensionato tinha cara de casa, da família, ou de extensão de uma casa. Não. Tu fazia comida no quarto com um liquinho. Não fui eu que escolhi o meu apartamento. Não fui eu que escolhi onde eu vou morar. Não, mas aí a gente tá entrando numa outra questão. Tu tinha uma colega de quarto ali que tu não conhecia. É que nem, sabe, esses filmes de faculdade lá dos Estados Unidos. Sim. Não, e era comida ali no quarto, cada um tinha o seu... Ela puxou uma com a coisa fita antiga crepe, Que? Puxaste uma coisa antiga fora do nosso tema, mas eu tive que rir, né? Porque eu ainda não dei meu risadão. Gente, é uma coisa muito antiga. Não, mas pior que não é não fora. É criativo nem nada. Eu quero dizer que ela é nostálgica. Sandra não é fora. Sônia é minha irmã, deve nos ouvir. Tá, temos que conhecer ela. Não é fora, por quê? Tá? Porque essa pessoa que teve esse relacionamento, ela teve um tempo para ela. Entende? Ela veio para trabalhar. Ela saiu de uma cidade interior sem condição nenhuma de emprego e veio para a capital para trabalhar, né? Sim, e migrou para cá. E aí ela teve um tempo, sabe? Ela morava... É a mesma coisa que eu e tu tá tendo que dividir um quarto e a gente se conheceu hoje. Entendeu? Mas mesmo ela tendo vindo, que já era um avanço, sair da proteção do seu lar, do pai e da mãe, e vir para Porto Alegre ascender para trabalhar, já era uma evolução. Porém, ela traz com ela, tá? Ela traz com ela aquela bagagem que ela vai trabalhar, vai conhecer alguém e vai casar. Nos últimos anos, isso tá mudando. As pessoas... Por que hoje em dia as mulheres cada vez têm filhos mais tarde? Porque elas priorizam a sua profissão, a sua carreira. Verdade. E às vezes tem vários relacionamentos até desse... Não, esse é o cara, mesmo que não dê certo, eu quero que seja o pai dos meus filhos. Porque tem, né? Tem as pessoas que fazem isso.
É um processo, como a Tanise disse, e isso está mudando um pouco. Mas que a cobrança sempre vai existir, mas que a mulher diz, não, e tem gente, hoje, gente, quando é que poderíamos conceber no passado a mulher que decidiu, eu não quero ter filhos? Tu era praticamente crucificada, parecia que era uma obrigação. É verdade, é uma obrigação. Era uma condição sine qua non para te existir, tu ter filhos. E quantas mulheres optam em não ter filho porque entende, né? Por um motivo de coisas, né? Tu só podia ter filho casada. Sim. Ainda tinha mais essa, Tem né? mais, Eu né? acho que muita coisa evoluiu. Romantizava muito a maternidade, né? Tem mais sair essa. da tua Aí não vou entrar profissão, sair da tua profissão, se fosse o caso, porque, pô, tu tem que ficar em casa para cuidar, ponto, né? Do contrário, e aí tem a questão do eles, né? Que às vezes a mulher ganha mais, né? Do que a companheira ou o companheiro e tudo mais. E às vezes não vale a pena o pagamento de uma escolinha e tudo mais, né? Embora a gente saiba tudo quanto é bom, né? Na autonomia, dentro da escola, convivência, não sei, enfim. E aí no orçamento doméstico, que é o que eu quero dizer, se é o cara que fica em casa, né? Com as crianças. As relações de gênero. né? Exatamente. Relações de gênero. Ele é sem vergonha. Entendeu? Sustentado. Sim. Agora, se Quando ele pode ser muito mais bom. eficiente. Exatamente. Sim, dentro dessa função. Dentro dessa função. Agora, se a mulher. Eficiente, adequada. É gosta, normal, né? super normal. Olha, não trabalha, ela cuida dos filhos, é o homem que traz, porque é o homem que traz material e a mulher cuida da prole, né? E isso vem lá dos primórdios. Mas né? olha só, essa desvalorização do homem como um parceiro conjugal que tem todas as condições, tanto para ser alguém que está em casa cuidando dos filhos, eu digo que ele é muito mais atacado pelo grupo de mulheres do que propriamente dos homens. Mas é por isso que eu disse, o contrário também acontece. Né? O contrário também acontece, tirar ele dos amigos, entendeu? Tirar ele da família, não me dou com a sogra, não quero a sogra aqui dentro, não quero o sogro Porque aqui ele dentro, saiu porque da não sei o regra. quê. A regra é a mãe, né? Não, E aí, quando ele Mas sai, nós mulheres julgamos muito mais quando tá a mulher trabalhando e o homem em casa É verdade. fazendo as funções, digamos assim, também estabelecidas é como se lógico fosse que pra ela mulher, tem né? alguém, ela sustenta, né? Pra sustentar. Mas é que Entendeu? tem uma armadilha nisso, né? Que é assim, a mulher, a mulher se separar, né? E tem um filho, por exemplo. Só citando, por onde que se passam os abusos, né? Tem um filho. Ele vai... Aí o pai se coloca como alguém totalmente competente e capaz para cuidar daquele filho, para ser o lugar base onde a criança e tem homens muito competentes. Mas aí as mulheres caem numa armadilha, né? Que é assim, não, eu sou mãe. adequada para cuidar. Eu sou a mãe. Eu é que isso, eu é que aquilo. Que é o discurso da mulher empoderada agora. Ela não se deu conta de que ela é carregadora de piano. Exatamente. Carregadora de piano e sai, mas eu faço, eu sou. O que coloca ela numa obrigação ainda maior, né? De cumprir com esses papéis e ainda cumprir com essa expectativa da nova mulher, né? Que também dá conta de Mas cuidar isso do filho. confundiu tudo quando veio essa questão do feminismo, né? Ficou um caos muito mal. Mas eu acho que é o feminismo de Facebook, mas o feminismo... Não, que aquele feminismo traz tipo o assim, ó, não entendimento precisamos teórico do mesmo. homem. E não de o homem e a mulher estarem podendo sentar na mesma mesa se quiserem. Ocupar a mesma função se quiserem. E não tipo assim, ó, não precisamos. Ele, entende? Não, o que também gera muita violência, né? Vamos Sabe? combinar, porque assim, um cara que é da nossa década, assim, né? Um cara que nasceu lá em 70. Ele tem que ter uma cabeça muito boa também. Ah, sim. Tá? Pra entender que ele tem um outro papel agora e que é uma chance pra ele também. Mas para ele também sair desses papéis de exigência, desses lugares tão formais e tão pensados e preparados para ele. Mas eu digo que nós ainda somos vítimas de uma ideia romântica sobre relacionamento. E quando a gente vê, tá envolvida numa situação que tu não sabe nem como sair daquilo ali, porque muitas mulheres não sabem nem como é que entraram num relacionamento que eu não vou chamar de abusivo, vou chamar de relacionamento violento nas suas inúmeras formas de violência. Não sabe como é que entrou ali. Mas tu vai estudar o caso dela, tu vai ver que aquele quadro ansioso,
aquele quadro de pânico, obesidade, anorexia, todas essas coisas que acabam atingindo a mulher muito fortemente, eles têm muita relação com aquilo que a gente não se dá conta de que reforça. Aquilo que é E lá silenciado, no teu né? atendimento lá, quando tu faz, tu já te deparou com casos de mulheres que estão num relacionamento só para elas não ficarem sozinhas? Muito. Eu vejo muito isso. É que tem esse ponto, né? Quando a mulher chega para psicoterapia, ou, não sei se é o caso da delegacia, mas o que acaba chegando para mim quando eu escuto as histórias, é que assim, eu no lugar onde eu tô, que eu sou independente financeiramente, eu tenho a minha própria vida, eu tenho meus próprios valores, tudo mais, o que acontece? Ela pode chegar lá não querendo essa separação, Vamos lá. não querendo Desculpa. esse final de relacionamento e querendo um parceiro mais parceiro, né? Só que aí ela se depara com todos os valores sociais dizendo para ela que não, que tem que ser desse jeito. Ela tem mais do que o parceiro para lidar, ela tem todos os padrões sociais que vão empurrando para aquele comportamento se manter. E aí a mulher pode chegar lá no consultório e dizer assim, não, mas eu gostaria de fazer diferente, eu gostaria que a minha relação fosse diferente com ele e tal. Pensando que essa mulher não quer se separar, ela quer esse parceiro diferente, aí vem uma coisa muito interessante que é, muitas vezes a gente consegue acessar esse parceiro e trazer ele para psicoterapia também. Porque sempre quem procura é a mulher, né? Tem essa aí. Aí é que tá. Aí é que Sempre. tá. A mulher, quando a gente É fala a sobre porta de mulher, entrada, né? a mulher tem mais facilidade para falar, para buscar psicoterapia, mas desde que não apareça assim, né? Que eu tô me sentindo infeliz com o relacionamento, enfim, vai aparecer como outras coisas. Mas o homem, ele também tem, digamos assim, buscado mais psicoterapia, buscado mais se ajustar, mas aí volta para aquilo que é um valor social. Ainda é muito importante aparecer como sujeito viril, endinheirado, não sei das quantas, bonito, rico, não sei quem, não sei quem, não sei o quê. Isso é interessante para ele? Nem sempre. É interessante para os homens ser visto dessa forma. Mas eu digo que a mulher cai numa armadilha de que ela agora tem que ser aquela que veste a roupa do macho, assim, né? Daí eu acho que é aí que começa E aí ela os fica problemas. auto-sacrificada demais. Ela fica auto-sacrificada demais. Ela tem responsabilidades com o filho e toda aquela coisa nada que envolve o filho. Ela tem que dar resposta para um padrão social que agora a nova mulher é empoderada, que não precisa de nada nem de ninguém, dê conta de e que tudo. não é verdade, né? Que não Nós é verdade, precisamos. que dê conta de tudo. Ela tem que malhar, ela tem que ter dinheiro, ela tem que ser isso, ela tem que ser aquilo. Isso também é um tipo de abuso, é um tipo de violência que não se dá conta de que atender a essas demandas tão formalizadas não precisa nem de marido abusador. Tem um grupo social abusando de todos esses limites. Principalmente De onde nós, ela tá, mulheres, né? que nós somos muito, assim, massacrada por essa indústria da beleza, né? É verdade. Eu não sou. Nós Tu tem que ter um padrão, né? Tu tem que Comigo cumprir- nada dá certo. Já tentei botox, deu tudo errado. Comigo nada dá certo, eu costumo... Tudo errado. Eu tô com 58, Não, eu peças tenho, ó, originais, o meu gente. músculo- Se o meu alguém músculo- quiser gostar de mim, Eu vai ser queria desse fazer. jeito, entendeu? Se eu Mas não é ótimo isso, mas Não, eu não digo que eu sou contra os Não, procedimentos. eu sou totalmente 100% a favor. O corpo é teu e as acho regras que são a mulher tuas, tu faz o tem que quer. fazer aquilo que Né? ela Que te quiser, faz feliz. mas para ela se sentir bem, para ela se sentir feliz e não porque Mas a cobrança pro é outro. muito grande em cima Sim, de mas nós. assim como tem Mas um eu novo colocaria homem, botox tem por que tudo trabalhar se funcionasse isso. pra mim. Se funcionasse pra mim, eu colocaria. Mas porque, tu ó, meu faria- músculo do brabo aqui, ó, como é Mas que é. Mas aqui, eu ó. não posso fazer botox. Tu faria por quê? Pra tua autoestima? Eu faria pra tudo. Eu faria pra tudo. Eu faria botox pra então. tudo. Pra me sentir bem, pra gastar curtir. comigo, Não, pra, mas é isso que eu tô pra perguntando. frequentar o Mas consultório é de isso. dermato, que eu acho maravilhoso. Cara. Eu tô Deve te ser certo. perguntando, é pra ti ou é pra outra mulher? adoro. Eu já ouvi assim, não, a mulher se arruma pra outra mulher, né? Tá bem. Mas é a coisa mais gostosa do mundo. Alguém É. que uma outra mulher diz, ai, como tu tá bonita. Não é ótimo? É ótimo. Não é maravilhoso? ótimo. Ai, que lindo esse teu brinco, que lindo. Ah, eu já prefiro eu me olhar no espelho e dizer, Ah, não, eu ai, como quero. tu tá linda, Sandra. Eu não, eu quero que outra me diga Eu também. também prefiro, mas antigamente eu gostava muito. eu Hoje quero. eu sou a favor do conforto e nada impositivo. Não, aquela não, coisa. porque eu quero dizer assim, ó, que nós temos a Não, eu ainda mania, uso e aí salto e morro. falando dessa coisa assim, Eu nós que te temos, tenho. né? Eu tô sempre nas minhas palestras, assim, ó, a gente se conectar com
conosco mesmo. A gente não pode ajudar os outros se a gente não, primeiro, não nos priorizarmos, a gente não cuidar da gente e estar de bem contigo. E eu digo assim, né? Mas aqui veio a psicóloga falar de novo. Muita calma nessa hora mesmo. Assim, se conectar consigo mesmo, eu diria... É um processo. Não, assim, a gente não deve ir a determinados lugares sozinho. Tá? Não vai pra dentro de ti sozinho, porque pode ser meio puxado, assim. Vá com o terapeuta. Vai com o terapeuta. Mas aí tem que ir com alguém. A gente sabe como é que vai sair. Mas aqui a gente consegue, sim. A gente consegue. Mas é muito a mais. Gente hoje é tem, muito a duro. gente tem muitas técnicas hoje. É que com o tempo, conversar com a gente mesmo é muito interessante, é muito bom. Mas quando a gente conversa com a gente mesmo e a gente mesmo responde, pode ser que a gente fique no mesmo lugar. Então, ter um outro ali que tá te olhando, só te olhando... Foge da nossa questão aqui, mas... A gente tem, né, a técnica de meditação e tantas outras coisas que nos Não, mas eu entendi o que a Ângela disse. Tá? A gente precisa buscar, mas eu digo muito isso e faço. Mas por que eu tô falando desse negócio, Davi, de não ir sozinho? Porque tu pode mergulhar dentro de ti e acabar confirmando justamente essas crenças todas. Tu vai lá e diz, não quero ficar sozinha. Não quero gastar comigo. E tá tudo bem. Vou continuar com esse cara, vou continuar com o meu marido. Se tu mergulhar sozinha, tu pode confirmar justamente as coisas que vão te manter. O melhor é ter um acesso profissional. É porque assim, ó, mas também ela não pode, tendo, né? Mas também ela pode, sim. Não tendo é o que a gente tá fazendo aqui. Não, porque eu digo no sentido assim, ó, a gente, tudo isso que falamos que a sociedade, família, tudo nos cobram muito. A sociedade é a gente, né? E agora eu digo assim, né? Eu sou dona de mim, como diz a música maravilhosa lá da Isa, que eu vivo cantando, né? Sou dona de mim. E, sim, eu não sou. Sou dona de mim, gente. Eu faço o que eu quero. Se eu quiser comer, eu como. Se eu não quiser, eu não como. Eu levanto 4h30 da manhã, ninguém tem nada com isso. Brinco. Vou pra academia às 6 e que vivo todo Mas, mundo me Sandra, criticando. tinha de ter alguma coisa boa envelhecer, né? Pelo amor de Deus. A gente ser autêntica, sermos nós. A gente, assim, eu não vivo mais para padrão, gente. Hoje, por exemplo, aqui eu botei um sapatinho porque choveu, porque eu ia vender tênis branco, que a pandemia nos indicou que a melhor coisa que existe é usar tênis. Aquele padrão que a gente tinha de andar sempre de salto, eu tenho um monte de salto ainda. A minha idade e o meu... Não tô nem aí porque os outros pensaram. Eu não tô nem aí também mais. Não, eu uso salto nem que eu venha de maca. Eu já vinha ali... A própria história, né? Falando assim, eu não sei como é que tá o nosso horário, porque é que se deixar nós vamos amanhecer. Eu tô perguntando aqui porque eu tenho horário. O tempo aí. Mas, tipo assim, a mesma coisa da gente, das mulheres, gurias. O homem grisalho era lindo. É mesmo? A mulher, não, mas a guria jovem, né, que gostava de um coroa, meu Deus, o cabelo grisalho. E as mulheres sempre foram criticadas quando deixavam o seu cabelo branco. E eu resolvi a escravidão da tinta. Eu tenho cabelo branco desde os 21, né? Mas como eu brinco muito, quando eu tinha 21 arrancava, depois com 30 comecei a pintar. E é uma escravidão, a cada 15 dias tem que estar pintando. Como eu não devo nada mais pra ninguém, eu não tô nem mais aí, quem quer achar bonita, feia agora na internet. Branquei os cabelos. E eu ouço as críticas pra ver o quanto é que outras, olha, pra ver como são as coisas. Aí tu é tão linda, mas quando tu tinha o cabelo escuro era melhor. Aí eu faço a minha tradicional e o queco. Né? Porque é isso, porque ser mulher. E aí, quando nós entramos nessas questões de relacionamento, e quem sou eu ou quem somos nós para dizer o que é um relacionamento abusivo, por que ela fica, a gente tenta conduzir ela, mostrar um universo possível, que existe uma possibilidade de sair, né, através da terapia, buscar uma separação tranquila, buscar através dos encaminhamentos jurídicos para que tudo fique bem resolvido, toda a questão familiar, porque aí não vai ter conflito, né, porque não existe separação de filho, e eles vão ter que conviver o resto da vida, né? Então, assim, eu acho que é tudo isso a gente buscar, e quem tá nos ouvindo, nos assistindo, possa entender que tu é mulher e tu tem que ser o que tu quiser. A gente usa muito, né? O espaço da mulher é onde ela quer estar. O espaço da mulher é para ser o que ela quiser. Eu penso muito isso, né? Ela repensar todos os seus modelos. Ignorar um pouco a sociedade. Psicólogo vai avaliar as coisas, né? Ser o que ela quer. Mas aí tu vai para um outro... Ser o que ela quer, mas eu não sei o que eu quero ser. Pois então, aí ela precisa ir pra terapia. Mas aí ela precisa de ti. Eu acho que ela precisa de ti. Nós aqui a gente se arruma pra gente,
a gente gosta de se sentir bonita, a gente já saiu dos padrões de relacionamento, a gente já convive com a nossa solitude, entendeu? A gente tenta responder as nossas questões, quando não consegue, vai lá, corre pra vocês. Eu não quero abrir pronto! Eu não quero abrir Né? uma outra Eu fonte acho de que debate. todo queria indivíduo muito- tinha de ter acesso E à outra- saúde mental. verdade. Concordo Terapia, 100%. Acho que isso terapia é uma fundamental. coisa que todo mundo tinha que ter fazer. acesso. Eu também Porque acho. a terapia é a melhor coisa que tem. O melhor investimento Te que tem. ajuda a tu te conhecer, sabe? Quer investir em alguma Esse coisa, exercício invista em tu pode autoconhecimento. fazer em casa, mas nunca vai ser igual. Óbvio, Mas não, eu com só queria fazer uma profissional, isso é pontuação. óbvio. E antigamente aquela coisa, tu vai pro terapeuta, tu vai no psiquiatra, tu é louco. Hoje não. Hoje, sabe, é tão importante tu ir pro terapeuta quando tu escovar o dente. Antigamente, Sabe? Porque é autoconhecimento. Tu tem mais clareza nos pensamentos, tu consegue tomar decisões mais firmes, mais acertadas, entende? Porque tu tem um apoio profissional, sabe? E todas essas questões que a gente sabe e descobriu aqui, entendeu? Não foi assim a gente. Foi com profissionais como vocês. Falando, ouvindo vocês, ouvindo lá no Hoje em YouTube, dia, ouvindo quem palestras, quiser informação. indo a palestras, Mas, buscando informação Ah. naquilo que vocês mesmos divulgam, nas coisas que eu tive que estudar, como o juiz teve que estudar para atender as mulheres chorando, as mulheres que os filhos estão apanhando, uma série de coisas, as coisas que tu teve que estudar, né? Tu juntou a psicologia, continua estudando. entende? Então, olha, vê. Vocês na mesma profissão, nós aqui, né, nos complementando, a gente não fugiu da psicologia. Isso E é. é por isso que também, quando tu te forma professor, tu tem a disciplina de psicologia. eu acho que né? deveria ter essa disciplina Sabe? em todas. Mas, Exatamente, tu tem a só- psicologia infantil, tu tem, né? Tu tem toda. Só queria fazer uma observação que é puxando lá o que eu tinha falado lá no começo, que é assim, sobre o que são relacionamentos abusivos, né? Aquilo que gera coerção, subjugação, mas assim, com uma fala final mesmo, de que nós mulheres não sejamos abusivas com as mulheres também, Verdade. fazendo um julgamento de que ela não sai porque não quer, ela não sai porque não isso, não aquilo, É, não não, aquele isso outro, não não. aquele, né? Não fazer isso, mas principalmente quando a gente está falando assim, para não sermos abusivas com as mulheres, é não tentar empurrar para a mulher aquilo que nós aqui entendemos que é bom para ela, né? De tentar buscar com ela o que ela poderia imaginar que seria bom, diferente do que ela tem nesse relacionamento. É o que eu Pra não sempre- empurrar o que eu isso, né? sempre De que digo, o que isso que é bom pra ti, sucesso? O isso que não que é é bom pra ti. sucesso? Esse cara não é bom pra ti, Não, mas eu mas acho o que é sucesso? O sucesso para ti pode ser muito diferente do que ser para mim. Não, eu Entendeu? concordo com isso, mas assim, Sabe? qualquer tipo de violência é inegociável. Não, isso é Né? inegociável. É inegociável. Mas o que ela tá precisa querendo cuidar dizer... pra gente não ser violenta sim, com as mulheres, dizendo você sim. tem que sair desse Exato. relacionamento. porque senão mas tu assim, isso e precisa aquilo. ter mais informação. Não, mas que eu entendi conhecimento. que ela ela gera falou culpa. foi com relação Ela de padrão. Sim, eu isso digo que eu assim, estava os padrões. entendendo, Aham. né? Sabe que a mulher tem que ser fazer isso, fazer aquilo, É que que a tudo gente ela pode colabora. sozinha, que isso, não sei o quê, que ela tem que ter um carro da hora, que ela tem que ter. Senão a gente não sei- colabora com o Não, abuso, né? às vezes, para mim, o sucesso para mim, entendeu? É eu não ter carro, não ter que pagar IPVA nenhum, morar num sítio E com tá meus ótimo. bichinhos e tá tudo jóia. E para mim, ter a minha horta, entendeu? E fazer minha fitoterapia. E é super legal e eu amo e adoro. Um exemplo, entende? Gurias, Sabe? Desculpa É. interrompê-las, porque eu tenho um horário, mas É, eu para também finalizar, tá? Eu quero dizer assim, ó. Que toda mulher tem que investir, qualquer ser humano, investir no autoconhecimento, que eu acho que é fundamental, né? E a gente precisa dizer não a qualquer tipo de violência. Isso é inegociável. E uma mulher que está numa relação disfuncional não é porque ela quer, né? Isso é muito importante, porque eu escuto muito, mas por que tu não sai? Mas por que isso? Não é fácil, gente. É um processo, tá? Então, assim, não se cobrem muito. Primeiro, tentem identificar, tentem buscar ajuda profissional, que tudo é possível, né? A gente precisa se relacionar de uma forma que seja gostosa, boa, saudável. Porque o que a gente quer? O que o ser humano todo quer? Ser amado, né? É isso que a gente busca. Por fim, o que eu queria dizer? Aquilo que eu falei, né? Que vai lá
no escritório, e aí te liga, ai, porque agora ele saiu, eu acho que ele tá com outra, eu não sei o quê, e papai, aí ele me disse isso, ele podia, né? Sabe, mas como seria bom, né, que a gente pudesse ter, fica aí no ar, né, uma equipe multidisciplinar para isso, sabe? Sim. Tu entende? Sim, Porque tem questões que o advogado conhece, que o É o psicólogo que tem não nas conhece, justiceiras. e o psicólogo conhece. Exato. É uma equipe Sabe, é uma equipe multidisciplinar, sabe, que a mulher possa ter, né, esclarecimento com expertises em cada área, né? Porque esse teu projeto, né, que tu colocaste, que tu tem lá o jurídico, o acolhimento, a parte psicológica e assistência social. Então, vê que bacana isso aí, né? Sabe, quer dizer, a mulher ali, ela tá assistida, né, e amparada. totalmente assistida, né? Dos seus direitos. Mas nós precisamos muito ainda, nós precisamos mudar as leis. Com certeza, a gente com precisa certeza. ter mais incentivo. Ter mais representatividade feminina, a sim. mulher entender o que é representatividade, Isso. entender o que ela tá fazendo Estamos aqui. a caminho, mas longe de ser mas o ideal. olha, A gente longe, tem um processo ainda extenso aí. E eu, para concluir, antes de passar para a Ângela, queria dizer assim, né, como mediadora de conflitos, não poderia dizer nada diferente. Para resolver o conflito não tem outra saída a não ser o diálogo. O final desse diálogo talvez não seja o que tu espera, mas vai ser uma situação resolvida, esse conflito não vai evoluir e é vida que segue. Para que tu possa, né, seguir a tua vida em frente. As coisas não são exatamente como a gente gostaria, mas tu resolveu aquele problema ali. E ele não transformou, porque às vezes assim, né, um grãozinho de areia vira uma coisa tão gigante. E se tu tivesse tirado 10, 15 minutinhos para sentar e conversar, e isso eu não falo só nos relacionamentos afetivos, né? Mas eles são afetivos, porque são familiares, são entre amigos, questões profissionais. O diálogo resolve tudo. Ângela, o que tu tem para nos dizer? Porque estamos encerrando. Tá bem. Não, então, acho que retomar algumas coisas que, para mim, elas são extremamente importantes, é que não espere um tapa chegar para sair, mas também identificar o que é uma violência, o que é uma relação abusiva. A relação abusiva é toda aquela relação que trouxer sofrimento para ti de alguma forma, que te colocar numa posição subjugada, onde tu vai fazer coisas que talvez tu não queira, ou te posicionar de um jeito que tu não queira, mas acaba se subjugando a isso. Então, assim, que relacionamentos abusivos com homens ou com o homem parceiro, companheiro, namorado, marido, o que seja, tem uma história que também sustenta aquela posição do homem para ser um abusador. E não sei se todos, hoje em dia o homem tem tanta informação para identificar que ele também é socializado nesse tipo de comportamento. Acredito que hoje os homens têm um pouco mais de percepção de que eles não querem esse papel para eles também, mas continuam sendo extremamente abusivos em muitos níveis, né? Que a gente já viu tanto do ponto de vista patrimonial, psicológico, emocional, enfim. Mas que as mulheres possam ir cada vez mais tendo acesso a locais onde elas recebam informação e acolhimento, né? Onde ela possa falar o que ela tiver vontade, na maneira como ela tiver vontade. E se ela puder perceber que existem lugares mais confortáveis, mais sadios para a existência dela, para a vida dela, isso já vai ser muito grande, até daqui a pouco para poder sair de um relacionamento, numa situação de paz, até, talvez às vezes até numa situação jurídica mais complexa. Mas eu digo que isso não é uma coisa do dia para noite. Ela vai aprendendo à medida em que ela vai tendo acesso a programas como esse, que vão dizendo, olha, um tapa, ele é um dos tipos de violência, mas existem outras violências com as quais tu foi acostumada na tua vida a achar que são toleráveis. Um monte de coisa que veio antes. E que isso pode ser um irmão, pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser a família que é abusiva, pode ser um colega de trabalho, pode ser um chefe, pode ser um amigo que tá te colocando numa posição subjugada. O que é ser subjugado? É ser colocado sob a vontade do outro. Essa é a questão da subjugação. Se tu é colocado sob a vontade do outro, isso é uma violência. Então, se eu posso deixar uma mensagem para as mulheres detectarem, perceberem assim, poxa, mas eu não quero fazer isso, mas eu me sinto obrigada, não sei nem direito pelo quê.
mas eu me sinto obrigada a fazer do jeito que fulano, beltrano estão me pedindo, me exigindo ou me conduzindo para esse comportamento. Isso já é uma relação abusiva, porque abusa da minha condição de poder dizer não. Então era isso.